Olá pessoal, eu sou o João Vitor e essa é a Estela. Nós somos da 1H 2016 e vamos apresentar uma resenha sobre o livro Carteiro e o Poeta. Toca a vinheta! São três personagens principais: o Pablo, que é o poeta, o Carteiro, que é o Mário, e a Beatriz, que é a crush do Mário. É a crush do Mário. Mário Jimenez, ele era filho de pescador e morava numa vila de pescadores na Ilha Negra, no Chile. Bom, ele não gostava de pescar e por esse motivo ele sofria muita pressão do pai, pois ele não tinha nenhum emprego e nem ajudava o pai na hora de pescar. Ele gostava muito de andar de bicicleta. Certo dia ele estava andando quando viu em uma agência de correios um papel escrito que tinha vaga para carteiros, cuja única exigência era que a pessoa tivesse uma bicicleta. Para ele foi a oportunidade perfeita, porque ele podia arranjar um emprego e para ajudar o seu pai e ainda andar de bicicleta. Quando ele ficou sabendo que só ia entregar a carta para uma única pessoa e que essa pessoa era Pablo Neruda, um poeta famoso, ele ficou mais feliz ainda. Com o primeiro salário dele, ele consegue comprar algumas coisinhas e um livro do Neruda para ele autografar. E a partir dessa tentativa de arrumar um autógrafo do Neruda, que a história começa a se desenvolver com uma amizade. A busca desse autógrafo do livro que o Mário comprou, há uma parte do texto que é acho que o primeiro contato deles, que até então ele só lhe entregava as cartas, e depois o Pablo dava o dinheiro, dava a gorjeta dele e ele ia lá feliz da vida. De tanto ele carregar esse livro, a busca do autógrafo, ele pega e uma hora ele fala: quer saber, já que eu tô carregando esse livro há tanto tempo, deixa eu ler, né? Ele vai ler e ele meio que decora metáforas. Só que ele não sabe o que ele tá falando. É como se ele estivesse falando frase solta, sem saber o nome do que ele tá falando, que no caso são as metáforas. E ele tem uma parte que o Pablo observa e fala: ué, meu filho, o que você tá fazendo aí parado? E ele começa a recitar as metáforas, começa a recitar trechos do livro do Neruda. Há uma intertextualidade na fala do Mário. E ele começa a falar metáforas, só que ele não sabe que o que ele está falando é metáfora. E o Pablo pega e fala que ele tem livros melhores do que esse que ele está recitando e que para ele parar de usar as metáforas. E ele fica: o que é metáfora? É tipo você numa aula de português, aí você fica: o que é isso? Só que você fala isso. Você fala essas coisas, mas você não sabe o nome delas na língua portuguesa. E é isso que ele faz, ele está falando metáforas e o texto, e a todo momento há sempre uma metáforazinha no livro. E há metáforas bem interessantes. A que eu prefiro é a do elefante. Que elefante e mariposa têm a mesma quantidade de letras, mas são de tamanhos diferentes. Acho que é uma coisa assim. Na cena que a Beatriz aparece, ele tá lá, feliz da vida, não sei o quê. Aí ele vai jogar totó, e o totó num barzinho aí da vida, ele vai jogar lá totó, e ele vê uma menina jogando totó, e ele fica: meu Deus, achei o amor da minha vida, ela é muito linda. Mas não tem só isso, né? Tem uma ceninha lá que ele vê que a camisa dela é 2 tamanhos menores do que a que ela deveria usar. E
ele usa o método da metáfora para seduzir a Beatriz. Porque ele começa a ser o galanteador que fala coisas bonitas, mas na verdade é o Mário, é o Pablo lá que tá escrevendo, e ele só tá falando. É isso. Bom, agora indo um pouco mais para o final, o livro retrata bem o início da ditadura chilena. Ele, no seu final, começa a retratar partes da ditadura. E isso foi uma coisa assim, que eu achei bem interessante do livro, ele trazer isso pra gente. Mostrar um pouco como que é isso. Mostrar um pedaço da história que ele não é só um romancezinho ou um livrinho de amizade, ele também traz um lado histórico que é naquela época e particularmente eu gostei muito, eu gostei do livro, é um livro bem interessante e ele não é um livro grosso que você fica, cara, pra que eu vou ler isso, sabe? Ele só tem assim o final, que o final ele fica tipo bem, pera, o que aconteceu? O final é mais ou menos assim, se eu não entendi direito, mas vai do negócio da interpretação, né? Vai da interpretação de cada um. E o livro é muito bom. Ele tem uma questão. Para quem é apaixonado por romance e amizade, ele é um livro bem legal. E ele é um livro também que te faz imaginar umas coisas, tipo, sei lá, a costa do Chile. Ele me fala, por exemplo, uma viagem que eu tive, a costa do Chile, sei lá, de noite, como seria um barzinho no Chile, na costa chilena. Eu fico imaginando aquelas coisinhas lá. E ele andando de bicicleta. Então, gente, o livro, ele é narrado em terceira pessoa, que a linguagem que o autor utiliza, ela é de fácil compreensão. Ou seja, pra mim, visualizar as cenas foi muito mais fácil do que, por exemplo, quando eu leio Machado de Assis. Porque o autor, ele utiliza uma linguagem que ela é bem, que, por exemplo, eu utilizo no meu cotidiano. Então, ela não é muito rebuscada e ela não tem umas palavras aí diferentes que você fica, oi, existe isso? O narrador, ele é observador e tem aí um negócio aí, spoiler, e no final do livro ele se torna personagem, em primeira pessoa. Eu não gostei assim tanto do livro, devido ao final. Eu não curti muito assim as coisas que aconteceram. Mas tudo bem, né? A vida que segue. Vamos fazer o quê? Bom, é isso, gente. O livro é muito bom, leiam ele. Assim, apesar de ter algumas partes que eu não gostei, ele, assim, num todo, é um bom livro. Então, eu aconselho a leitura deles.